Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, a Ti, ó Pai querido, entregar, Senhor, esta casa, Senhor, de oração em Tuas mãos, e a vida, Pai amado, de cada irmão, ó Senhor, que aqui, ó Pai querido, se encontra nessa noite, Pai. Ó Deus, nessa noite eu creio que o Senhor tem algo mais a falar conosco, Senhor, por intermédio, ó Pai, da Tua palavra, Senhor. Deus, ó Senhor, que não seja, Pai querido, Teu Filho, mas que seja, Pai querido, o Senhor falando, Pai amado, por intermédio dele. Eu estou aqui, Senhor, debaixo de Tua dependência, da dependência eterna do Senhor, ó Deus. Fala, Pai amado, com Tua igreja nessa noite. É o que nós, ó Pai, pedimos ao Senhor e lhe agradecemos, ó Pai, em o nome do Pai, em o nome do Filho e em o nome do Teu Espírito Santo. E a igreja diga: louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, Júlio, tem como você colocar aqui uma posição que não dá microfonia, que você sabe? Colocar uma posição que não dá microfonia, que você entende? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Peço aos irmãos que abram a tua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo de número 6, para a glória de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Você pode ir no Novo Testamento, tem o Evangelho de Mateus, depois vem Marcos, depois vem Lucas, depois de Lucas, João. João, ele é o último dos Evangelhos. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Louvado seja Deus. Os irmãos que encontraram puderem me ajudar ali, nosso jovem ali. João 6. João capítulo de número 6. Versículo de número 1 a seguir. Evangelho de João capítulo 6, versículo 1. Os irmãos encontraram, digam amém. Diz assim: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino, um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos:
Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Os irmãos se assentem. Meus irmãos, se tratando dos muitos milagres feitos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos destacar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Dos muitos milagres produzidos por Jesus, este nos chama por demais atenção, e é interessante que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles mencionaram, ou eles fizeram questão de mencionar esta passagem dentro dos 4 evangelhos. Por que aquela multidão seguia Jesus? O motivo está inserido no texto. Aquela multidão, ela seguia Jesus porque via os sinais de cura que este fazia. Mas, irmãos, trazendo uma revelação dentro do texto para o coração da igreja nessa noite, Jesus, ele queria mostrar para aquela multidão algo. Jesus, ele queria ensinar para aquela multidão algo, que muito mais do que a cura do corpo físico está a cura da alma. É bem certo, Jesus, ele vai fazer um milagre ali, que foi a multiplicação daqueles pães e daqueles peixes. Mas muito mais do que o alimento do corpo, muito mais do que aquilo que sacia a nossa matéria, Jesus queria trazer para aquele povo uma lição, uma outra lição, uma segunda lição, que é muito mais do que o alimento que alimenta o corpo, está o alimento que alimenta a alma. E é este alimento que nós viemos buscar aqui nessa noite. Irmãos, o evangelista Marcos, dentro deste mesmo texto, ele cita nos algo que chama por demais a nossa atenção, que quando Jesus ele viu esta multidão aqui, mencionada agora no Evangelho de Marcos ele diz que Jesus olhou para aquela multidão e Jesus teve compaixão daquela multidão, porque Jesus ele via aquela multidão como ovelhas que não tinham pastor. Jesus ele via para aquela multidão como ovelhas que não tinham pastor. Irmãos, o que Jesus nos traz de lição dentro desta passagem é algo extraordinário, que vai totalmente contra a este sistema que nós temos visto por aí. Quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele chega, louvado seja Deus, diante de Filipe,
Louvado seja o santo nome do Senhor, qual o versículo de número 5 diz: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha até com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Aí no versículo de número 6, a Bíblia diz que Jesus falava isso para Filipe, apenas para o experimentar, porque Jesus, ele já sabia o que haveria de fazer. Jesus fez essa pergunta para Filipe apenas para o experimentar, porque Jesus já sabia o que haveria de ser feito. A Bíblia diz que Filipe olha para Jesus e diz: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Tinha dinheiro, amor. Em um olhar humano, superficial ou material, nós podemos olhar para esta passagem aqui e dizer: será que não seria mais fácil Jesus multiplicar o dinheiro? Mas Jesus vai multiplicar os 5 pães e os 2 peixes. Sabe o que Jesus, amados irmãos, nos ensina aqui? Louvado seja Deus. Isso aqui é uma revelação que o Senhor trouxe ao meu coração. Jesus poderia multiplicar o dinheiro, mas Jesus multiplicou os pães e os peixes. A obra de Deus, o propósito da obra de Deus, o propósito do Evangelho verdadeiro, não é de enriquecer aqueles que o praticam. O Evangelho não veio para enriquecer pastor, o Evangelho não veio para enriquecer pregador, o Evangelho não veio para enriquecer cantor. Quando você vê, amados irmãos, ou contempla estas coisas acontecendo ao nosso derredor, pode ter certeza, este Evangelho não é o Evangelho que Jesus Cristo trouxe. Você não vai ver nenhum apóstolo morrer rico ou que se tornou rico usurpando do Evangelho. Não estou aqui falando que você pode ser bem sucedido na sua empresa, no seu trabalho. Não é nada disso. Você pode sim lutar pelo seu melhor na sua empresa, mas o negócio é que eles estão fazendo da igreja fonte de enriquecimento. Jesus poderia multiplicar o dinheiro, mas Jesus não vai multiplicar o dinheiro. Quando Filipe falou em relação ao dinheiro, Jesus, a Bíblia é bem clara, Jesus fez isso para o experimentar. Por quê? Porque Jesus, ele já sabia o que haveria de fazer. Aí a Bíblia Sagrada diz que quem vai tomar a palavra é o apóstolo André, irmão de Simão Pedro, que disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Agora escute, irmãos: 5 pães e 2 peixinhos. Era uma multidão de mais de 5.000. 5 pães e 2 peixes. O dinheiro que tinha ali dava para comprar mais ou menos 500 pães. Jesus poderia: não, vai lá, compra os 500, chega cá e multiplica. Não. Jesus contou apenas com aqueles 5 pães e 2 peixinhos. E a figura, irmãos, deste rapaz aqui, deste menino aqui, traz algo
que nós podemos aplicar em nossa vida espiritual, que do pouco Deus Ele torna muito. Do pouco Deus Ele torna muito. Nós estamos aqui, irmãos, que eu falei para Deus: vou manter a minha palavra. Estou sendo criticado, eu sei que eu estou sendo bombardeado por aí, mas eu vou manter a minha palavra. Eu vou manter a minha mensagem. Eu vou manter a minha pregação. A igreja primitiva não era mantida por dízimos, 10ª parte da colheita. A igreja primitiva era mantida por ofertas voluntárias. E o ato deste menino aqui, de oferecer estes 5 pães aqui e 2 peixes, foi algo voluntário, mas que era uma necessidade para aquele dia ali. Aleluia! 5 pães e 2 peixes, que Jesus, dando graça, houve ali a multiplicação. E aquele povo que ali estava foi capaz de alimentar uma multidão de mais de 5.000. Sabe o que Deus está falando no meu coração nessa noite, agora aqui? Deus, Ele vai fazer sim coisas extraordinárias aqui neste lugar. Nós estamos começando, irmãos, e assim mesmo, debaixo de dificuldades, nós podemos olhar para aquela multidão e nós podemos dizer: aquela multidão ali estava passando por uma grande dificuldade. Os irmãos observaram aqui, irmãos, que eu fiz menção aqui, nesta mesma passagem, quando Marcos menciona, Marcos diz que Jesus, Ele olhou para aquela multidão e os considerou como ovelhas que não tinham pastores. Quando eu olho para esta passagem aqui traz uma revelação a respeito daquilo, irmãos, que é o sistema religioso. Você vai entender do que eu estou falando. Escuta isso aqui. Jesus, a Bíblia diz que Ele ali multiplicou os pães e os peixes. A multidão ali participou, se saciaram. E quando eles estavam saciados, sabe qual foi a atitude deles? Eles correram até Jesus. Presbítero Francisco, eles correram até Jesus para pegarem Jesus, para o arrebatarem, está no texto, e o fazerem rei. Sabe qual foi a atitude de Jesus? Jesus vai sair dali e vai para o monte. Jesus correu. Jesus não aceitou eles fazerem ele rei. Sabe por quê? Porque eles entenderam o propósito do reino de uma forma errada. O que é que eles acharam? Um rei desse que multiplica pão, um rei desse que multiplica peixes, é um rei desse que nós queremos. Um rei desse, logo, o PIB, Produto Interno Bruto de Israel, vai ser um dos maiores, podemos dizer, do planeta. Um rei desse, a economia de Israel logo estará alavancada. É um rei desse que nós queremos. Um rei que multiplica pães e peixes. Imagina aí. Foi isso que eles pensaram. Foi isso que eles acharam. Só que Jesus, quando sai dali e não aceita eles fazerem dele rei, com este pensamento, Jesus vai para cima do monte. Porque Jesus, irmãos, Ele não veio implantar reino terreno. Jesus, Ele veio implantar
um reino celestial. Aí eu entendi por que ele saiu dali e foi para o monte. Porque quando se fala de monte, se fala de coisas do alto. Essa geração, amados e queridos irmãos, está como muitos ainda que não acordaram para este sistema. Eu vou repetir, esta multidão aqui estão ainda com muitos que não conseguiram abrir os olhos em relação ao sistema. É a geração que tem aprendido dos líderes que eles não podem passar prova. É a geração que tem aprendido dos líderes que eles não podem passar por tribulação. É a geração que tem aprendido dos líderes que se eles adoecerem é porque tem alguma coisa errada. Que você tem que expulsar a doença de você, porque se você não expulsar a doença de você, está faltando fé em você. E quantos irmãos que partiram com uma enfermidade? É por isso que Jesus, eu falei aqui, vou repetir, irmãos, é por isso que Jesus estava querendo mostrar para aquela, aleluia, geração, aquela multidão, que muito mais do que a cura do corpo físico está a cura da alma, e muito mais do que o alimento que alimenta o corpo físico está o alimento da alma. Foi por isso que Jesus não aceitou fazer nele rei com aquele tipo de pensamento. Ele sai dali, vai para o monte. No outro dia, Jesus vai descer do monte. E quando Jesus desce do monte, vai se cumprir algo aqui que eu chamo de sobrenatural. A Bíblia diz que Jesus, ele vai aparecer caminhando sobre as águas. Eu falei, monte se fala de coisas do alto, e caminhar sobre as águas se fala de quê? Caminhar sobre as águas se fala sobre o sobrenatural de Deus. Porque, irmãos, o reino de Deus não é natural, o reino de Deus é sobrenatural. Paulo, certa feita, ele disse assim, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então aquela geração ali que correu até Cristo para o fazerem rei, eles estavam compreendendo o propósito do reino de uma forma errada, achando que o reino de Deus era apenas comida, que o reino de Deus era apenas bebida. Eu creio que nestes últimos dias, a igreja que vai sobreviver é a igreja que estiver vivendo o sobrenatural de Deus. E eu creio que se você se ligar, meu irmão, coisas grandes ainda você vai contemplar nestes últimos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Este trabalho aqui, irmãos, foi movido a sonhos. Este trabalho aqui foi movido a visões. 10 anos atrás, eu falo aqui com os irmãos com temor e tremor. 10 anos atrás, Deus ele já estava começando a me mostrar coisas com relação a este sistema. Naqueles tempos, 10 anos atrás, Deus me fazia contemplar visões assim como eu estou olhando para você, com os olhos abertos. Certa feita, eu vou falar algo aqui com os irmãos, preste atenção no que eu vou falar aqui. Certa feita estava eu orando, naqueles tempos, de repente Deus abriu uma tela, eu me via eu pregando em uma igreja, e nessa igreja, a mensagem que eu trazia era contra essas cobranças absurdas que são feitas no louvor, de cantores e cantoras que estão se enriquecendo às custas do louvor. Eu pregava sobre isso, e de repente na visão eu via como a liderança desta igreja segurava na minha mão e me tirava para fora. Me tirava
para fora. Então, irmãos, tudo que eu prego contra este sistema aqui, primeiro eu examinei as Escrituras e depois o Espírito Santo me trouxe a revelação de coisas que estão bastante claras aqui, mas você vai ver, em muitos lugares por aí, eles vão tentar esconder muitas coisas que estão aqui, irmãos, porque eles não querem que a verdade ela seja esclarecida. Aquela mesma multidão que foram até Cristo para o arrebatar e fazerem rei, esta mesma multidão, eles não desistiram, eles foram no outro dia. E quando esta multidão, eu vou encerrar agora, quando esta multidão chegou até Jesus, Jesus olhou para aquela multidão e disse assim: vocês me procurais, não é por causa do mover sobrenatural, não é por causa dos sinais, não. Vocês estão me procurando é porque vocês comeram do pão e dos peixes e vos saciastes. Aí em seguida Jesus diz assim: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, porque sobre estes, os quais o Deus Pai me selou. Nós não estamos aqui trabalhando na obra por causa da comida que perece, não, mas pelaquela que permanece para a vida eterna. Quem veio receber essa palavra, levanta a tua mão e glorifica o nome de Jesus. A igreja levanta dessa noite, irmãos, levanta dessa noite. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Vou encerrar. Jesus, ele trouxe ali um discurso mostrando que ele é o pão que desce do céu e traz alimento às almas do homem. Chegou um certo ponto desse discurso aqui, irmãos, só para resumir, que os discípulos, os 70, olharam para ele e disseram assim: pesado demais é esse discurso, quem poderá suportar? E foi saindo um por um foi saindo. Nós não podemos mudar a palavra, irmãos, porque o sistema quer que nós mude a palavra, mas nós não podemos mudar a palavra. A palavra tem sido mudada. Nós temos visto muitos cursos de teologia ensinando mentira, trazendo coisas antibíblicas. Por quê? Porque esses cursos, eles querem agradar a este sistema. Esse sistema que diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Esse sistema que diz que haverá chance para quem ficar. Aonde, irmãos? Aonde que a Bíblia mostra isso? Então esse sistema, ele faz de tudo para agradar ao homem. Em seus anseios, eles fazem de tudo para agradar ao homem. Por quê? Porque é mais fácil para eles arrecadar, é mais fácil para eles se tornarem ricos, milionários, às custas do Evangelho. Mas Jesus, quando eles olharam, duro este discurso, quem poderá suportar? Jesus falou: quer sair, sai. E quando ficaram os 12, Jesus olhou para os 12 e falou: você quer acompanhar os 70? Pode ir. O Evangelho não é esse de quem prometiu paz terrena. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Então Jesus mandou que os 12 saíssem. Aí Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor é que tem as palavras de vida eterna. Então, irmãos, o que Pedro aqui está afirmando? Pedro está afirmando aqui que as palavras do Senhor não veio para me enriquecer através da palavra que eu prego, não veio para me enriquecer através do rebanho que eu pastoreio, não veio para me enriquecer através do louvor que eu canto, não. As palavras de Deus, ou a palavra de Deus,
do seu trabalho secular, não estou falando da sua profissão, não, estou falando de algum cargo eclesiástico que muitos têm usado para estes fins. Feche os teus olhos, vamos orar nessa noite. Senhor meu Deus, eu apresento a Ti mais uma vez estes irmãos que aqui se encontram, Pai. Toma a vida deles em Tuas mãos, faça segundo o Teu querer na vida deles, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a prosseguir. O Senhor sabe que estamos sendo bombardeados. O Senhor sabe, ó Pai, ajuda-nos. Ó Senhor, foi o Senhor que nos chamou. Nós não estamos aqui porque nós queremos. Tua palavra diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que escolheu a nós. Nós sabemos que muitas coisas aconteceram sobre as nossas vidas, Pai, até chegarmos até aqui. E eu te peço, ó Pai, cubra-nos com teu sangue. Nos ajude, Senhor. Joga por terra toda a fúria de Satanás contra a nossa vida e contra a vida de cada um dos teus filhos que aqui se encontra. E eu peço ao Senhor nessa noite, visita cada um dos familiares deles nessa noite, ó Pai. Coloca a tua mão. O Senhor vai, querido, agora nessa noite está visitando, eu creio lá, visita lá agora, Senhor. O missionário Diogo me pediu, Senhor, aleluia, para que eu orasse pelo filho da nossa irmã Leite, Pai, o Mateus. Ela teve um sonho com ele, e eu peço ao Senhor nessa noite, visita ele lá onde ela estiver, que a igreja estenda as suas mãos para lá, irmão, para lá, Senhor. Olha para mim, estenda as tuas mãos para lá, para lá, para lá. Vamos fazer um clamor pelo filho da irmã Leite, ele teve um sonho muito bom com o filho dela. Vamos fazer um clamor nessa noite por ele. Mateus, clama pelo Mateus nessa noite. Nessa noite, ó Pai querido, nós queremos apresentar a Ti, Pai, a vida do Mateus em Tuas mãos. Aonde ele estiver, vai ao encontro dele agora nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, joga por terra todo o mal sobre a vida dele. Dê um livramento aonde ele estiver. Manda ele manda o Icaxé, roubou e a manderes, Ricalai de Col e a Cheia, manda de Candará, Shuri de Candará, que todo mal contra a vida daquele jovem caia por terra agora, Senhor. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Passa a oportunidade para minha esposa, irmãos. Passa a oportunidade para minha esposa.